Igreja, com a paz do Senhor, oramos pelo pastor João nesta noite. Querido Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus que continuamos em Tua presença. Senhor, já adoramos Teu nome, Senhor, apresentamos a nosso louvor. Agora pedimos que o Senhor fale conosco, edificando a vida da Tua igreja por meio da Tua santa palavra. Senhor, abençoa o Teu servo, pastor João, dando ele a Tua graça, a revelação e a direção do Espírito Santo nesta noite. É o nosso pedido e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Vamos dar continuidade ao tema do apóstolo Paulo tratado nesta carta. Já foi ministrado aqui a primeira lição pelo evangelista Gilmar, a primeira tratou sobre as saudações, ali as características desta carta. Depois, na sequência, o pastor Argemiro falou que não há outro evangelho, ainda em Gálatas 1, versículo 6. Depois, na sequência, o evangelista Pedro tratou sobre como o apóstolo Paulo se tornou um apóstolo, a defesa dele com relação ao seu apostolado. E hoje houve uma troca, com o pastor Leandro. Agradeço aí. Eu estaria o dia 25, não vai ser possível. E o pastor Leandro aceitou trocar comigo. Hoje eu vou tratar sobre o apostolado aos judeus e aos gentios. Gálatas capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus no versículo 1 até ao 10, nós vamos ler. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque pelo que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, que também é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, ou a mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém? Pode se assentar. Muito bem, então nós vamos ver este assunto aqui hoje, quando o apóstolo Paulo está tratando
especificamente de um problema que surgiu ali no início do cristianismo. Os irmãos, né, quando vão lendo as Escrituras, vão vendo algumas palavras que às vezes não é muito comum para nós. E aqui aparece essa palavra circuncisão, incircuncisão. Isso, na verdade, era a chave da questão, não é? E então nós vemos aqui alguns personagens envolvidos neste relato que nós lemos aqui. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, que, como nós vimos já nas lições anteriores, foi separado por Deus para levar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, aos gentios. Gentios são todos aqueles que não eram judeus. Existia duas classes, né, de povo para os judeus. Os judeus e quem não fosse judeu, qualquer outro era gentil. Então, o apóstolo Paulo, separado por Deus para levar o evangelho aos gentios, é um dos personagens aqui destes versículos que nós lemos. Os outros personagens são os apóstolos, aqueles que Jesus havia escolhido, lá no início dos ensinos de Jesus. Lembra que Jesus escolheu alguns discípulos, e dentre os discípulos pegou 12, e ele denominou esses 12 de apóstolos, que quer dizer enviados. Apóstolos, no grego, significa enviado. Ensinou aqueles 12, deu as instruções bem detalhadas para ele, para que eles continuassem na sequência os ensinos. Então nós temos aqui mais esses personagens, Pedro, Tiago e João, que é onde o apóstolo Paulo fala depois no finalzinho destes versículos que nós lemos aqui. Nós temos também outro personagem aqui muito importante, chamado Tito. Tito está ali, está no meio daquele burburinho ali. Tito era um cristão novo convertido, porém gentio. Ele não era judeu. Ele vai entrar na jogada aqui. E depois nós temos um grupo de judeus chamados judaizantes, conhecidos como judaizantes, que eram os judeus que haviam aceitado a Cristo, se convertido e estavam seguindo as ordens de Jesus. Então está formado, né, esse enredo aí. E aí surge uma questão, surge um problema lá para o apóstolo Paulo resolver, que entrava basicamente no conflito entre a lei e a graça. Era isso aí que estava rolando ali. Muito bem. Então, para nós entender bem a questão, nós vamos ter que voltar lá para o livro de Gênesis. Vamos ler lá no capítulo 17. Vamos ver lá no início. Por que estava dando esse problema todo ali, depois de tantos anos, não é? Foi aparecer esse negócio, esse conflito aí de obedecer a lei, não obedecer algumas regras, alguns rituais dados ao povo judeu. Olha só, Gênesis capítulo 17. A palavra nos diz assim, vamos ler do versículo 6, para nós entender melhor. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Isso aqui é Deus falando para Abraão, tá? Quando Deus ali está fazendo a promessa da
de um filho dele com Sara. Ismael já havia nascido. Depois, no versículo 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Então, Deus está falando aqui, né, sobre a sequência, os povos que virão ali de Abraão. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Então, olha Deus dando instruções para Abraão. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. 11. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Estamos no 12 agora, tá? O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Muito bem. Então aqui nós vemos esta orientação, determinação, melhor, que Deus dá para Abraão, falando sobre este pacto, esta aliança, este concerto, que era a circuncisão. O que é, na verdade, a circuncisão? Então, eu peguei aqui de um dicionário, vou passar para os irmãos. É uma cerimônia religiosa dos judeus que consiste em cortar o prepúcio dos recém-nascidos, que é a pele que cobre a glândula ou a ponta do órgão sexual masculino. Então, isso que é, resumidamente, a circuncisão. E era um sinal, exterior que Deus havia dado ali para ficar marcado com o povo dele. Uma aliança, um pacto. Lembro lá na época de Noé, quando terminou o dilúvio e Deus disse: olha, eu vou fazer um pacto contigo, Noé. Eu não vou mais terminar a raça humana com água, E para mostrar isso, Deus ali fez o arco-íris. Então, quando você olha para o arco-íris, vê que ali tem aquele concerto, aquele pacto. Então, Deus também fez o pacto aqui com Abraão. Tá? Então, a partir dali começou no povo hebreu este concerto. Moisés teve que circuncidar-se, teve problemas lá quando a gente vê o livro de Gênesis, capítulo no 24, tem ali 34, tem o problema ali que uma filha de Jacó é violentada por um povo, e aí eles fazem uma armadilha tudo ali, que o príncipe que violentou Diná quer consertar o erro dele ali, enfim, quer casar com ela, ele diz. E aí os filhos de Jacó dizem: olha, para você entrar no nosso povo, o único jeito é por essa providência da circuncisão. E aí então a Bíblia diz ali que eles aceitam, todo o povo aquele aceita, mas na verdade eles usaram aquilo ali como uma armadilha, depois foram lá e invadiram, quando os homens estavam se recuperando daquela situação, e destruíram aqueles homens ali. Então essa parte da circuncisão, veio vindo, até chegar no período de Jesus ali. E era uma coisa que eles guardavam. Então, até quando Davi vai lutar com Golias, então eles tinham a circuncisão muito mais que uma prática na parte física, eles tinham como uma aliança,
com Deus, porque quando Davi vai lutar com Golias, ele diz, né, esse incircunciso, né, estava dizendo ali de Golias, tu não tem nenhum pacto com Deus, tu não tem nenhuma aliança com Deus, né? Nós temos, ele estava dizendo, nós temos aliança com Deus, então eu vou te vencer, mas você é um incircunciso, você, quer dizer, você não tem aliança com Deus. Então essa parte da circuncisão era muito forte no povo hebreu. Então aqui surge esta situação, ó, depois de 14 anos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, né, porque ele havia ido em Jerusalém, logo após a sua conversão, né, ficou 3 anos, como o evangelista Pedro falou, ficou 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo de Deus, e depois foi para Jerusalém, lá com os apóstolos. E agora aqui, passou um tempo, ele volta de novo para Jerusalém, e leva ali com ele Tito, que era esse grego que havia se convertido. Aqui começa dizendo, né, que foi por revelação, ele expôs o evangelho. Aqui então ele já começa dizendo que foi uma revelação de Deus, uma orientação de Deus, por isso que ele foi lá com os apóstolos, tratar desse assunto aqui que estava inquietando o apóstolo Paulo com relação à sua pregação aos gentios, anunciando a palavra de Deus aos gentios, e surgiu esse grupo, né, de pessoas que estavam ali contestando a sua mensagem, querendo que os gentios se submetessem, não é, à regra da circuncisão, ou seja, para ser um cristão, tinha que ser circuncidado, que era, como nós vimos lá, um concerto que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Mas eles entendiam que não, que tinha que ser também para os gentios. Então eles provavelmente, achavam que a circuncisão também fazia parte da salvação, por isso que estavam exigindo aquilo ali. Muito bem, então os irmãos entenderam, todo esse início aqui, para nós compreender por que afinal deu esse problema ali. Aí vejam só, então Paulo, olha só, Paulo está pregando, vamos tentar entrar lá no mundo, na situação em que o apóstolo Paulo foi chamado para os gentios, certo? Lembram disso, né? Foi visto aqui, ele está pregando a palavra na igreja, não é? Ali, e daqui um pouquinho surge um grupo e começa a contestar a pregação dele, dizendo, olha, para eles serem cristãos como nós, eles têm que se circuncidar. E o apóstolo Paulo está em dúvida. Ele está em dúvida, por isso que ele vai lá saber dos apóstolos. Realmente é isso? Eu estou pregando uma coisa diferente do que eles estão exigindo. Estou pregando a liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui nessa carta aos Gálatas, inclusive é conhecida como, a carta da liberdade em Cristo. Ele está pregando que Jesus já cumpriu todos os preceitos, todas as leis em nosso favor. Por isso que ele fala aqui na liberdade cristã. E ele vai lá, então, ele diz assim, subi por uma revelação, ele expôs o evangelho que prego entre os gentios. E aí depois ele diz, 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então aqui, ele está dizendo, olha, o resultado que eu
estou levando lá para eles é que mesmo Tito estando ali servindo a Deus, eu não obriguei ele a circuncidar-se. Levou Tito como uma prova da mudança na vida de uma pessoa, da transformação, sem aquela necessidade da circuncisão. Depois ele diz assim, 4. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar, olha só, a nossa liberdade que temos em Cristo para nos porem em servidão, Então tinha pessoas ali que não estavam satisfeitas com a liberdade que eles tinham, não é, em Cristo. Os judeus, eles tinham não só os 10 mandamentos para seguirem, eles tinham 613 preceitos, 613, contando todos os preceitos, no Levítico, Deuteronômio, Números, Êxodo, 613. Então, era muita coisa para seguir, era muita regra, muita determinação. Era nas relações sociais, na relação com Deus, na relação com o vizinho, na relação com tudo, com as coisas, era com tudo. Eles já acordavam ali andando na pontinha, como que se caminha em ovos, para não errar. Porque se errasse, o apóstolo Paulo diz, se você se agarra na lei, você está, como é que ele fala lá em Romanos, confiando na lei, então pela lei tu vai ser julgado também. Então não tinha como seguir esses 613 preceitos. Ele virava para um lado, errou. Virava para o outro lado, falhou de novo. Virava e caminhava um pouquinho e outra vez tu errou. Ia culpado, ia condenado, e vai perecer, e vai para o inferno. E era uma loucura. Aí o apóstolo Paulo chega e diz, olha, em Cristo ele já jogou tudo sobre ele, isso aí, agora nós somos livres. E aí vinha os judaizantes, não, eles têm que obedecer. E o apóstolo Paulo diz, se tem que obedecer a circuncisão, então tem que ser por toda a lei. Eles estavam insatisfeitos com o sacrifício de Jesus. Olha que interessante, né? E aí o apóstolo Paulo vai, será que eu ensinei tudo errado? Ele diz, eu quero saber se não foi em vão que eu ensinei. Será que eu estou errado com isso aí? Aí ele vai lá com os apóstolos, que eram, a Bíblia diz, né? Nós temos que entender que naquela época não tinha Bíblia, não tinha. Como é que eles sabiam as coisas? As coisas estavam recém se formando. Eles tinham dúvida, eles iam lá com os apóstolos. Inclusive, quer ver em Atos capítulo 15? Atos capítulo 15, abre a tua Bíblia, olha só. Atos capítulo 15, nós vamos ver a primeira reunião de obreiros lá, né, para tratar assunto religioso. Atos capítulo 15, que diz ali, olha só, 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos, se vos não circuncidar-vos conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Bernabé, não pequena discussão, ou seja, uma grande discussão, e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então eles, onde é que nós vamos ver isso aí, se está certo ou se está errado? Vamos lá nos apóstolos. Eles aprenderam de quem? Lembra que nós falamos aqui? Eles aprenderam de Jesus. Então, quem poderia dizer o certo e o errado ali? Eram os apóstolos. Então, aqui uma lição importante para nós, né?
nós buscarmos em quem realmente pode nos dar orientação certa quando surgir alguma dúvida na nossa caminhada cristã. E a orientação certa está na palavra de Deus. Eu sei que tem muita coisa rolando por aí na internet, em vários lugares, e anda e fala, e é assim, é assado, tem que ser desse jeito, daquele jeito, mas o melhor, a bússola certa, que não erra, é a palavra de Deus. E aqui os apóstolos nos dão um exemplo de que eles estavam na direção de Deus. Aleluia, nós vamos ver mais na frente qual foi a decisão deles. Vamos ver certinho que Deus estava direcionando todas as coisas. Muito bem, então nós estamos aqui, em Gálatas capítulo 2, e vamos ver agora, passamos aqui os falsos irmãos, que ele tem enfrentado esses falsos irmãos que se levantaram lá. Olha só, esse problema, por causa dos falsos irmãos que estavam lá no meio dele, para verificar a liberdade que eles tinham em Cristo, para nos colocar de novo em servidão. Aos quais, olha o 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então eles não cederam. Vou lá resolver primeiro isso aí. Ali, enquanto eles estavam pressionando, ele não abriu a guarda, pelo que eu entendi aqui. Não cedi. Tem pressão? Querem que eu mude a minha pregação? Querem que eu mude o ensino? Querem que eu aceite tal coisa? Eu ainda não recebi a revelação de Deus. Eu ainda não recebi a orientação se eu estou certo ou se eu estou errado. Primeiro, eu vou lá saber. É o que ele disse aqui. Eu não cedi nem por um minuto. Então, na vida espiritual, nós vamos sentir cargas, não é? Às vezes, afrouxa aqui, não é mais assim, não é mais assado, não é mais desse jeito, pode andar como quer. Não podemos confundir liberdade cristã com libertinagem. O apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas nem por isso ele diz que nós não podemos, pecar voluntariamente, porque senão ele diz: nós estamos crucificando Cristo todos os dias. Ou seja, eu estou desmerecendo ou desvalorizando o sacrifício de Jesus. Nós erramos? Sim, erramos, falhamos. Todos nós somos falhos. Mas o que Deus espera de mim e de você é que eu prossiga querendo acertar. Que hoje eu desejo ser melhor, do que ontem. Que amanhã eu seja um pouquinho melhor do que hoje. E cada dia eu vou pedindo: Senhor, me ajuda naquilo que eu não posso, que eu não consigo, que não está dando para mim, me ajuda, porque eu quero seguir, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura. Não é? É isso que Deus espera de nós, de cada um de nós. Então aqui, nesse versículo 5, ele não abriu a guarda. Ele, como diz o gaúcho, fincou o pé na macega e ficou firme ali. Primeiro vamos ver o que está acontecendo, diz ele. Depois eu volto aqui. E aí ele foi lá. Olha só. Faltam alguns minutinhos, mas eu acho que vai dar tempo aqui. Falsos irmãos, tá bom? Versículo 4, passamos já. Agora vamos ver, pular para o versículo 10. Não, eu quero ver aqui onde eles autorizaram, olha só. 9. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, olha, eles eram considerados como as colunas, Pedro, Tiago e João.
tá? As colunas da igreja lá no início. A graça se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão, ou seja, como um aperto de mão, ali demonstrando comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e ele a circuncisão. Então aqui, nesse versículo 9, nós vemos que Pedro, Tiago e João concordaram. Lembra que nós vimos no início ali a exposição do evangelho de Paulo aos gentios, dizendo que não era necessário a circuncisão. Não era necessário. E aqui, da onde vinham as orientações no início, né? Lembro lá em Atos 15, e era sempre assim. Eu acho que é em Atos capítulo 6, que fala ali do problema das viúvas, né? Das viúvas gregas e judias, lembram? Atos 6, né? Falo ali que surgiu também uma questão. Olha só, os gregos e judeus sempre estavam meio que em combate, né? Ali parece que naquela ocasião, as viúvas gregas reclamaram: nós estamos em necessidade e as viúvas judias recebem as coisas primeiro do que nós. As gregas, nós somos preteridas, elas são mais atendidas do que nós. E aí surgiu a questão: como é que eles resolveram isso aí? Eles foram nos apóstolos. Vê lá, e aí ele lembra aquela parte que ele diz, né? E aí nós decidimos e separamos tantas pessoas ali, separaram os diáconos, né? Ali foi criado os diáconos, Atos capítulo 6. E aí ele diz assim, e eles vão servir. Nós vamos continuar na palavra, disseram os apóstolos, nós vamos continuar na palavra, mas eles vão servir e trabalhar neste importante negócio, que era assistência social. Então, lá com os apóstolos, decidiram a questão. Aqui também, foram com os apóstolos resolver esse problema aqui. E aí eles disseram, o apóstolo Paulo diz assim, então Pedro, Tiago e João, né, apertaram a minha mão, dizendo que estão em comunhão comigo e com Barnabé, e que nós fôssemos aos gentios. E eles, quem? Eles quem? Pedro, Tiago e João, os apóstolos. Fossem para quem? Para os da Quem eram os da circuncisão? Os judeus. Então aqui nós vemos os apóstolos se direcionando para pregar o evangelho para os judeus, e o apóstolo Paulo e as pessoas que ele estava separando, inclusive aqui, né, Tito, Barnabé, que era judeu, mas Tito não, e depois mais outros que ele foi separando para pregar aos gentios, ao que não eram cristãos. Então você vê como alguém na direção de Deus faz toda a diferença. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo buscar orientação em quem deveria. Porque ele poderia lá, eu acho que é isso, e tentar resolver. E o que ele resolvesse, talvez não tivesse a credibilidade que teve, por ocasião da decisão dos apóstolos, entenderam? Porque alguém ia se levantar, mas da onde que tu tirou isso aí, Paulo? Quem te disse isso aí? Isso aí é invenção tua. Não, o apóstolo Paulo viu aqui, revelação de Deus. Foi lá e veio com a decisão de quem eram as pessoas autorizadas por Deus a decidirem as coisas. Como é importante nós buscarmos em Deus a orientação, as nossas dúvidas, as nossas questões. E aqui nós vemos que os cristãos, os gregos e os judeus,
começaram a servir a Deus. Imagina se eles lá, o Pedro, Tiago e João, dissesse assim, ó, Paulo, o teu evangelho está errado. Para ser cristão tem que ser circuncidado. Olha o problema que ia acontecer. Olha o nó que ia ter que ser dado. Ia ser difícil. Tudo ia ser diferente. Não é mesmo? Tudo ia ser diferente. Não ia ser a mesma coisa. Porque para aqueles judaizantes, para ser crente, tinha que obedecer às regras, os ritos judaicos. A circuncisão talvez fosse o começo, depois iam inventar outra coisa, e depois mais outra, e depois mais outra regra, e depois mais outra, e daqui um pouquinho ia ser quantas? 613 também? Já pensou a tortura que ia ser? Mas glória a Deus que Jesus fez tudo por nós, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vocês agora são livres, eles vieram espiar a nossa, o que ele diz aqui, ó? A nossa liberdade em Cristo, para nos colocarem aonde? Em servidão, em servidão. Por isso que Jesus disse, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você é livre para servir a Deus, né? Não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós somos livres. Podemos errar, podemos falhar, mas colocamos tudo aos pés de Jesus. Aleluia. Sabendo que Ele pagou o preço da nossa redenção. Aqui nós vemos esse problema resolvido por alguém que teve a direção de Deus, a orientação de Deus e foi buscar em quem deveria buscar mesmo. Que Deus nos ajude a ter essa revelação em nossas vidas, não é? Sempre vamos enfrentar conflitos. Hoje tem orientação para tudo, né? Teologia para cá e para lá, mas o importante, o que está valendo, o que nós devemos seguir e o que vale é a palavra de Deus. Nenhum requisito a mais, nenhuma obrigação a mais, nenhum ritual a mais daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Os judaizantes queriam impor cargas aos gentios, queriam impor obrigações que Jesus não impôs. Aleluia. E o apóstolo Paulo veio, não, nós somos livres em Cristo. Se vocês querem seguir as regras, vocês seguem. Nós agora estamos libertos desses preceitos, dessas tradições, desses costumes. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Leandro.